E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Renan. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Application Properties, né? Quem já viu algum vídeo aí, se viu um, acho que já deve ter visto eu falar sobre Application Properties, né? Que a gente acaba utilizando. Por padrão, o Application ele tem essa extensão .properties, mas a gente pode mudar para ficar application.yml ou YAML, que é como eu estou utilizando aqui nessa nossa aplicação. Essa aplicação aqui eu já desenvolvi em outros vídeos, que é o envio de e-mail. É um gerenciador aqui, ele tem conexão com o Banco Mongo, enfim. Vou deixar o link para o GitHub desse repositório aqui na descrição do vídeo, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente tem esse arquivo. Eu gosto de trabalhar com a versão, com a extensão YML, porque é menos verboso a quantidade de coisa que eu preciso escrever. Normalmente a gente está sempre configurando coisas que a gente sabe que o Spring nos pede, né? Como, por exemplo, a porta que a gente quer que rode a aplicação. A gente sabe quando a gente vai usar o Mongo ou o Spring Data JPA. A gente tem algumas configurações que a gente precisa colocar aqui para conexão com o banco. Aqui, quando eu usei o Java Mail Sender, eu preciso configurar isso aqui. Mas digamos que a gente queira colocar uma configuração nossa, tá? Imagina que a gente ou tem alguma coisa meio fixa que a gente quer colocar na nossa aplicação, mas também não queria colocar no código lá dentro de uma classe, de uma server específica, a gente quer ler de algum lugar, a gente pode colocar essa informação aqui. Acontece por momentos, até profissionalmente, isso acontece bastante, de a gente precisar subir alguma demanda para produção, mas a gente tem que subir ela desligada, por exemplo. Ou a gente tem a capacidade, né, de ligar ou desligar por algum motivo, né? Imagina que a gente tem uma aplicação que tem uma alta demanda, e tem algo que está impactando na performance da aplicação e talvez a gente possa desligar momentaneamente alguma feature dela para deixar que ela performe melhor por um tempo. A gente até chama de feature toggle isso, né? Então, que é bem isso, daqui a pouco subir para produção esse código, mas uma feature específica está desligada. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz para configurar essa abordagem aqui, tá? Então, eu vou chamar até de feature toggle mesmo, tá? Então, eu venho aqui e coloco na raiz, tá? Então, assim como eu tenho o Spring, eu vou ter o feature toggle aqui, ó. Então, eu vou chamar de feature toggle. E aí eu vou ter uma propriedade dentro. Então, aqui no nosso caso, dessa aplicação aqui, a gente tem esse método nosso está anotado com schedule, que ele acaba rodando. Aqui nesse exemplo eu coloquei aqui para a gente ver no vídeo. Ele vai executar a cada 5 segundos esse método, chamando o método que faz o reenvio de e-mails, caso a gente tenha e-mails que não foram enviados na nossa base, tá? Eu vou deixar o link do vídeo que eu monto esse serviço aqui também na descrição, para caso vocês não tenham visto, queiram ver, para entender o que essa aplicação faz, tá? Mas basicamente é isso. Ele fica mandando a cada 5 segundos, esse schedule roda a cada 5 segundos, e tenta fazer o reenvio de algum e-mail que estava com o envio false, tá? Aqui eu vou deixar comentado só para a gente testar. Mas a ideia é o quê? É eu testar aqui se, por exemplo, essa minha feature toggle está ligado. Então, eu vou colocar uma propriedade lá no feature toggle que é para entender se está ligado ou desligado esse envio de e-mail. Ou seja, eu não mexo aqui, eu não venho no código desligar, anotar, digamos, comentar schedule e fazer um build depois da minha aplicação. Eu posso simplesmente ter uma feature toggle que está me dizendo se está ligado ou desligado. Se estiver desligado, toda vez que a schedule rodar, digamos, esse pedaço de código que não executa, tá? Então, bom, vamos lá. Fui aqui no application, coloquei feature toggle e agora eu vou colocar qual a propriedade, qual o atributo que ele vai ter que ler aqui. Eu vou chamar de resend email. E aí eu vou dizer que está true, ó. True ou false? Eu vou colocar como false para a gente ver o exemplo, tá? Então tá false. Bom, agora que eu tenho essa aplicação aqui, tenho esse atributo aqui no application YAML, eu criei aqui uma package chamada config e eu vou criar uma classe chamada feature toggle properties, tá? E aí eu vou colocar uma anotação que é a anotação de component, tá? E eu vou colocar uma anotação que é a configuration properties. E aqui eu vou dar o nome daquele meu atributo lá que eu criei, ó, que é o feature toggle. Então eu vou vir aqui e vou dar o nome de feature toggle, tá? Bom, o que que ele tem o feature toggle lá? Ele tem um atributo chamado resend email,
que vai receber true ou false. Então aqui eu vou ter um private boolean de send email, certo? E aí que eu vou adicionar os getSetter. Se não quiser, estiver usando o Lombok, vai dar para usar o Lombok também. Mas vou colocar getter e setter aqui. Então, certo. Então, qual é a ideia? Quando a minha aplicação levantar, eu estou lotando com um component aqui, então o próprio Spring vai se responsabilizar de fazer esse deparo aqui, ó, de entender que esse feature toggle, em função dessa anotação configuration properties, faz parte de alguma configuração que tem aqui no arquivo do application, tá? Então, se eu pegar agora e vir aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou ter que usar aqui o feature toggle, tá? Então, vou dar um feature toggle properties, vou chamar de feature toggle properties. Então vou botar o final aqui, né? A gente está usando lá o Lombok para ele fazer a importação da feature toggle properties. Aí aqui eu vou colocar um if, ó. If feature toggle properties.is resend email. Se ele tiver true, eu quero que ele continue fazendo isso. Se não tiver, eu vou colocar um log de warning, porque vamos dizer que por padrão, a ideia é que a nossa aplicação fique fazendo o reenvio de e-mail durante um tempo, né? Aqui, no nosso exemplo, a gente está a cada 5 segundos, né? Mas se fosse uma aplicação em produção aí, a gente colocaria, sei lá, de hora em hora ou uma vez por dia, enfim. Eu vou dizer assim, ó, reenvio de e-mail está desligado. Então, dou um whine aqui, não vou dar nenhum info. Certo? Então, quando a aplicação rodar, se tiver desligado lá, ele não vai fazer a retentativa de envio de e-mail e vai logar isso aqui no nosso console, tá? Então, vamos ver se isso já resolveu, se não faltou nada, tá? Vou vir aqui e-mail service e vou rodar a aplicação. Vamos ver, a aplicação vai levantar. A gente vai esperar um pouquinho e vamos ver o que vai logar aqui. Ó, reenvio de e-mail está desligado. Então, que realmente a gente está com false lá. Vou parar minha aplicação e vou botar true, tá? A gente vai querer ver esse log aqui rodando, depois ele vai chamar só isso aqui, mas não vai fazer o envio de e-mail, eu não estou configurado direitinho aqui. Então, eu resolvi comentar aqui essa parte do código. Mas se logar isso aqui, quer dizer que ele leu aqui o true do nosso application. Então, roda a aplicação de novo. Vamos aguardar. Ó, ele fez a conexão com o banco, então até abriu a conexão com o banco, ó, porque ele tentou. Ó, retentativa de e-mail sendo executada, ó. Então tá rodando direitinho, ó, que ele leu lá. Então, qual é a vantagem disso, tá? Aqui, como a minha aplicação está rodando local, eu paro e levanto ela de novo. Mas se essa aplicação estivesse rodando num Kubernetes, por exemplo, lá em produção, a gente faria essa alteração no application aqui, commitaria para o ambiente e só faria um deploy da nossa aplicação, tá? Sem precisar fazer um build e deploy. Então, e a gente mantém algumas configurações, né, como eu comentei, né, em vez de espalhar pelo código algumas coisas, algumas informações que talvez tenham ligação com o negócio, eu não deixo essas configurações espalhadas pelo código, eu posso manter essas configurações aqui. E digamos que aqui eu queira adicionar algum atributo. Eu posso colocar um novo atributo aqui, né? Ele pode ser um tipo string, por exemplo. Eu venho aqui no meu feature toggle e vou adicionar esse cara novo aqui, sem problema nenhum, tá? Então eu posso fazer esse desenho aqui. Eu posso colocar um objeto também, por exemplo. Eu posso colocar algo nesse sentido assim, ó, feature toggle. Vou dar só um exemplo teste, tá? E depois um atributo, outro atributo, tá? Então são exemplos. Então eu vou ter um objeto novo aqui dentro, tá? Então eu vou ter um objeto que é o teste, digamos assim. E aí eu vou ter que escrever essa nova classe, tá? Que essa nova classe vai ter aqueles dois atributos aqui. Eu posso ter isso. Caso eu queira ter separado, por exemplo, eu quero ter outra classe aqui, teste, ó, por exemplo. Aí eu preciso criar outra classe, né? E anotar aqui
o teste aqui, tá? Então, se eu vier para a raiz aqui, eu posso ter o outro properties aqui. Às vezes faz sentido, tá? É normal a gente separar aqui as propriedades. Então é isso, pessoal. Essa é a ideia. A gente faz um uso bastante grande disso, tá? Profissionalmente. Eu uso bastante, tá? Esse tipo de abordagem aqui. Facilita bastante a gente ter algumas pequenas regrinhas de negócio, pequenas informações que têm relação com o negócio já configuradas aqui, tá? Então não deixo espalhado pelo código e como eu comentei, com relação também a o feature toggle de fato, né? Desligar e ligar alguma feature da nossa aplicação, né? Isso facilita bastante, às vezes a gente vai fazer digamos que a gente trabalha mais no back-end, e tem um outro time, outra squad desenvolvendo o front, a gente terminou algo antes, a gente já quer subir a produção para não ficar com esse código parado um baita tempo aí. Então a gente sobe para a produção com a feature toggle desligada. Quando a parte do front for fazer o deploy, a gente faz também ligando essa parte aqui. Então isso facilita bastante o uso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Abraço.